Bom dia! Está no ar ao vivo o programa Dicas da Veveta. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo pet. E hoje o tema do nosso programa é sobre o cão terapeuta, a importância do cão terapeuta. Está comigo aqui o Instituto Cão Terapeuta, a psicóloga Anelisa, que é uma das coordenadoras do projeto. Anne, posso te chamar assim? Pode. Bom dia e seja dia. bem-vinda. Obrigada. Antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês a Hannah. Essa cachorra, ela faz todo esse projeto no cão terapeuta. Conta um pouquinho a história da Hannah, Anne. Então, a Hannah... Pronto, você já apareceu? Você quer descer? A gente só queria mostrar ela para vocês. Tá bom. Agora ela vai ficar à vontade. Isso. O programa ao vivo é assim e a gente sempre deixa os animais à vontade, né? Que bom. Então, a Hannah, ela era de um canil no Tokai e ela estava para doação. Eu estava procurando um cachorro para trabalhar comigo e contatei o canil e eles me deram a possibilidade de conhecer, ver o temperamento, porque é super importante ver isso para cão de trabalho, né? E eu gostei do temperamento da Hannah e eles gentilmente me doaram a Hannah para poder trabalhar comigo. Então ela veio para São Paulo. Ela é uma labradora. Ela é uma labradora. Preta. Ela já tinha 1 ano e meio quando eu adotei. E fiz todo um processo de adaptação na cidade, porque ela morava no campo, né? Nossa, imagino com tantos barulhos para ela, né? Não foi fácil, mas ela tem uma resiliência muito grande. Eu acho que isso é um dos fatores importantes para ser um cão terapeuta, né? E então ela foi se adaptando e aí eu fiz um treinamento básico com ela, né, de 5 comandos, entre outros. Depois a gente tem outros comandos de brincadeira. E aos poucos ela foi começando a trabalhar. Hoje ela trabalha comigo no hospital. Tá, joia. E como que foi, como que os hospitais enxergaram a importância da gente ter cães ajudando na cura ou no tratamento dessas pessoas que estão hospitalizadas? Então, os hospitais já vêm há alguns anos num processo de humanização, né, do tratamento, de tirar aquela questão do branco. Você vê que hoje os hospitais pouco tem branco, né? Então, inseriram palhaços, contadores de histórias, música, e já numa tendência internacional, onde já tinha, né, um processo de colocar cães terapeutas, porque começou a se observar que a relação com o cão traz muito mais benefícios do que problemas de saúde, por exemplo, como se pensava, né, antigamente. E aí, nessa tendência, os hospitais aqui começaram a abrir mesmo essas portas, essas possibilidades. E o primeiro contrato que a gente teve com o hospital foi lá com o Hospital Sabará, onde eles realmente quiseram 1 vez por semana, inicialmente, ter a presença de 2 cães terapeutas lá. E foi assim, tanto sucesso que hoje a gente faz 2 vezes por semana lá. Que bacana, é maravilhoso. Me arrepia, olha. Porque eu vivi essa experiência com a minha filha, né? Minha filha ficou internada e eu nem sabia que foi do Instituto de vocês. Ela teve um contato direto com o Golden, que ela falou que chama? O Artus. O Artus. Né, e ela que me falou que o nome dele é o Artus, ela teve esse contato com o Golden e o dia dela ficou muito mais colorido. Ah, que né, bom. Por conta dessa vivência. Primeiro que ela estava ansiosíssima, esperando que o é animal viesse. Depois, quando ela soube, porque a paixão dela é Golden, eu não tive com ela ainda um Golden, né? Então, depois que ela soube que tinha a possibilidade dela ter um Golden visitando ela, aí foi outra alegria gigantesca, né? E depois ela me contando todas essas experiências. Então, o objetivo do nosso programa sempre vai trazer uma relação entre seres humanos e animais, de uma maneira que a gente pode realmente trazer benefício para ambas as partes, né? E com respeito em todas elas. Isso. Anne, me fala uma coisa. Qualquer animal pode ser um cão terapeuta? Não. A gente no Instituto trabalha só com cães, né? E não são todos os cães. Então, tem alguns critérios. O primeiro critério é que o cão goste do que está fazendo. Então, tem que ser um cão que goste de estar em ambientes estranhos, com pessoas estranhas, então interagindo com pessoas que ele nunca viu na vida, né? Que ele sinta prazer nisso. Porque assim, pra gente, a premissa número 1 é o bem-estar do cão.
né? Se para o cachorro não tá bom para ninguém. Que bacana Então, a gente isso. nunca vai submeter o cachorro a uma situação de estresse. Nossa, Anne, que lindo de ouvir. Então a gente porque eles têm que estar bem para poder passar uma energia boa também, né? Eles têm que se sentir seguros para realizar isso. Isso, tem que ser um cachorro seguro, né? Então não pode ter medo de outras pessoas, não pode estranhar barulhos, não pode estranhar cheiros. O hospital tem cheiro, né, pra caramba. Não pode não gostar de outros cães, tem que gostar de outros cães, né? Porque tem situações que a gente está em grupo com 5, 6 cachorros, então não pode, não gosto de gente, mas não gosto de cachorro. Não pode ter agressividade, né? Enfim, tem um perfil, né? E para trabalhar com a gente no cão terapeuta, tem que ter uma idade mínima de 2 anos, porque a gente já considera que é um cão adulto, com temperamento equilibrado. Já equilibrado, estável, até no máximo 7 anos, porque depois começa o processo de envelhecimento e a gente não quer, justamente pensando no bem-estar, colocar um cachorro que já sinta dores, que esteja nesse processo já de ficar mais calmo em casa. Entendi. Né? Conta um pouquinho para mim do Instituto. Como que o Instituto nasceu? Qual que é a alma do Instituto? Então, o Instituto nasceu a partir de um grupo de pessoas que trabalhava numa empresa de adestramento e que se interessava por informalmente levar os cães em algumas casas de repouso, né, de ajuda às pessoas com câncer. Então, esse grupo foi aumentando aos poucos e aí nós começamos então a criar uma certa independência, formamos em 2013 a ONG, né, o Instituto Cão Terapeuta. Hoje a gente trabalha em 6 hospitais aqui em São Paulo, mais 2, uma casa de repouso e uma casa que abriga pessoas com paralisia cerebral. E hoje somos em 75 pessoas na equipe, entre voluntários e profissionais de comportamento animal, e 35 cães que se distribuem em todas essas instituições. Né? Então, como eu te falei, para a gente tem um processo de seleção super rigoroso, em que às vezes as pessoas até ficam chateadas, o cão não passa e tudo, mas é porque a gente está preservando o bem-estar daquele cachorro, né? Então, se ele não está bem, a gente não vai colocar ele numa situação de trabalho. E os hospitais, eles exigem alguma coisa que vocês apresentem da saúde dos animais para você poder levá-los nos hospitais? Sim. Bom, todos os cães têm que ser vacinados, vermifugados, a gente tem controle parasitário de 3 em 3 meses, então exame de fezes de 3 em 3 meses, vermífugo de 3 em 3 meses. Um dia antes da visita, o cachorro tem que tomar banho. Então, por exemplo, amanhã a Hannah vai trabalhar, hoje à tarde ela vai tomar banho. Né? Hemograma, alguma coisa assim, eles pedem, não? Não, hemograma não. Atestado de saúde, e a gente tem uma veterinária na ONG que cuida de toda essa parte de saúde. Né? Então, deu um exame de fezes, deu um bicho, o cachorro é afastado, faz o tratamento, repete o exame de fezes, se tiver negativo, está liberado para trabalhar. Né? Então, tem que ter controle de tártaro, todo o controle de saúde, a gente fica... nas nossas visitas, todas as visitas têm um técnico em comportamento animal, um adestrador. Então, essa pessoa tem um olhar só para o cachorro. Né? Como que o cachorro tá? O cachorro tá bem, tá cansado, precisa beber água, estressou, precisa dar uma volta, né? Emitiu sinais ali de estresse, né? Então, em todas as visitas, a gente tem uma pessoa que fica só olhando pro estado do cachorro, né? Pra gente cuidar justamente dessa parte. Então, se a gente observa alguma coisa estranha, a gente toma essa atitude, ou precisa conversar com a veterinária, vamos ver o que está acontecendo, tá mancando, não sei, já aconteceu, uma vida. Entendi. Né? A gente nunca pode imaginar. O que eu percebi da Hannah é que quando eu cheguei aqui na emissora, ela já estava com a Anne, né? E ela vem passo a passo. É uma cadela que ela vem muito delicada, ela vem doce, ela vem, como é que fala? Ela chega, mas ela chega muito delicada. Eu acredito que isso vocês fazem, esse tipo de treinamento, porque o cachorro não chega abanando o rabo, brincando, pulando. Existe alguma forma, vocês têm que fazer esse treinamento ou é dela? Não, isso é dela. Você busca isso nesses animais que vão fazer essas terapias?
Não necessariamente, ela é assim, ela é o temperamento dela mesmo, ela é uma cachorra calma, apesar de ser labrador, todo mundo fala que labrador é maluco, não, ela é assim, você vê, ela tá ali, tá Nossa, calma. um doce, tá deitada no estúdio na porta, dizendo assim, mãe, tá bom, a gente já fez foto, agora eu quero ir embora. Mas ela é assim mesmo, se ela percebe, por exemplo, que a criança tá intimidada, com medo, ela deita e ela fica, porque como ela é grande, né, às vezes assusta uma criança, então ela deita, fica com a cabecinha apoiada nas patas e deixa a criança se aproximar. Se ela percebe que a criança quer dar um petisco ou quer jogar bolinha, ela vai jogar bolinha. Mas é tudo dela, é a percepção dela. Isso. Tem cachorros que são mais, por exemplo, o Artus, que a sua filha conheceu, ele é um cachorro mais agitado. O fato dele ser agitado não quer dizer que ele não possa ser um cão terapeuta. O que acontece é que o treinamento faz com que essa agitação seja canalizada e seja controlada pelo condutor dele, né? Então, Entendi. o condutor, né, que é o voluntário, normalmente é o dono do cachorro, ele precisa ter o manejo correto com o cachorro dele. Então, não adianta, assim, você ter um cachorro que tem muita energia e que sai arrastando o dono, né? Pra gente não funcione, tá? Teu cachorro tem energia, ele é divertido, ele não cansa, legal. Mas em que momento vai usar essa energia? Entendi. Né? Vai usar no momento de jogar bolinha com a criança. Ou com o adulto, enfim, a gente atende adultos também. Mas a criança ou o adulto está na cama, está no hospital, ali não pode levantar. Pode ter toda essa energia? Não, tem que controlar, tem que sentar, ficar, né? Então, assim, o temperamento não precisa ser esse tão calmo como o da Hannah, mas precisa ser um cachorro agitado, precisa ser... Obrigada. Paulinho, tem uma foto da equipe do Instituto Terapeuta. Põe para mim, por favor, que eu queria mostrar. E aí a Anne pode comentar um pouquinho sobre ele. Tá. Ele tá procurando, porque eu peguei 3 fotos. Essa foto aí, olha que foto bacana. Essa aí primeiro. Então, essa aí é no Hospital Sabará. Tô eu com a Hannah, o Fábio, que é o outro, ele também trabalha com a gente, ele é técnico em comportamento, e tá com o Todd, que é cachorro dele também, e tem as 3 meninas que acompanham a gente na visita. Do hospital, tem do gente hospital. Que fica junto no hospital. O pessoal da hospitalidade, né? Entendi. Então, aí a gente tá na área de recreio ali do hospital. E essa área de recreio, as crianças, elas vão para essa área para poder brincar? Ou porque ou você pode entrar no quarto ou eles têm que ficar na região de corredor? Então, no caso do Sabará, normalmente o atendimento é no corredor, mas se tem alguma criança que está sem mobilidade, e a gente entra no quarto para interagir com ela. Tem hospitais, por exemplo, no Beneficência Portuguesa, que a interação é feita dentro dos quartos, não é do corredor. A gente entra de quarto em quarto. Então, tudo varia de acordo com os hospitais. E a relação? Me conta como que é essa relação. Quando o cachorro entra, o quanto que você percebe, até como psicóloga, essa melhora nesse dia dessa criança, nesse dia desse doente, né? É emocionante, né? Nossa, menina, eu acho que eu não sei se eu entraria e chorava, ou se eu fico muito emocionada de ver, e eu acho que eu não conseguiria ter esse equilíbrio para poder estar com eles. Mas me conta. A gente percebe, assim, que acontece, assim, a gente percebe uma mudança no humor da criança, né? E dos pais também, e da enfermagem também, né? Parece que o cachorro entra e quebra todas as paredes de proteção que alguém possa ter naquela situação, né? Porque a gente, numa situação de vulnerabilidade, a gente tende a se proteger, né? Então, muito tensos, né? Fica tenso, fica triste, desgastados, tá o tempo todo em contato com a doença. Então, o que eu percebo, até eu fiz o meu trabalho de mestrado nisso, né? Da interação, da percepção do hospital, por exemplo, pela criança, antes e depois da interação do cachorro, né? E a gente percebe que depois a criança se apropria de coisas dela mesmo, né? Assim, então ela volta a ter uma certa autonomia. Por quê? Porque ela pode escolher se ela quer ou não o cachorro num ambiente onde ela não pode escolher nada. Ela não pode escolher se ela quer remédio, se ela quer o médico, se ela quer o exame. Não, ali é tudo imposto praticamente, né? Então a gente pergunta, você quer o cachorro? Né?
E se ela falar não, a gente respeita, porque é o que ela está querendo naquele momento. Então, isso já é terapêutico, ela poder falar um não e se apropriar do desejo dela, né? E quando ela quer, aí é muito legal, porque a gente propõe, né? E aí, nesse momento, ela esquece da doença. É como se ela retomasse a ideia de um ser humano integrado, né? Assim, saudável, né? Brinca, joga bolinha, dá petisco, faz carinho, escova, enfim, né? Então, isso promove qualidade de vida, promove bem-estar, promove uma melhora, né, no estado imunológico da criança e do paciente. E com adultos? Mesma coisa, né? Às vezes a gente acha que o adulto é mais discreto e tudo, mas quando a gente vê, assim, tem adultos que veem o cachorro, começam a chorar e ficam abraçando, né, fazem carinho. E aí o adulto tem essa coisa de contar a história, né, do cachorro dele que está lá em casa, do que ele tinha. Então tudo isso vai trazer, e a gente escuta, né, a gente acolhe. E tudo isso vai trazendo um momento de vida que não quer dizer que a pessoa ela esquece que está naquele isso contexto. Isso é muito bom, né? Que bom que os hospitais começaram a enxergar isso e que mais hospitais façam esse trabalho, né? Verdade. Paulinho, tem uma foto de uma senhora que está abraçada num dos cachorros. Conseguiu? Ah, tá lento, mas a gente vai abrir, né? Isso que eu ia te perguntar, vocês falaram que vocês vão numa casa de repouso e tal. E creches, vocês já conseguem entrar? Porque o que eu faço, por exemplo, com os meus cachorros, eu vou em colégios. Uhum. E aí eu deixo os animais se aproximarem e tal, e as crianças. Eu vejo muita criança com medo de chegar. Sim. Né? E aí eu vejo que às vezes o que eu sinto é que existe algum tipo de trauma que vem dos pais em relação aos animais, né? Uhum. Então a gente fala algumas coisas, fala de maus tratos, fala de algumas coisas que eu acho que é interessante. Mas eu acho que tinha que abrir mais isso para creches, para lugares que a gente tem muita dor. Vocês conseguem abrir isso? Mas tem procura? Ou vocês têm que bater na porta? Como é que funciona para vocês conseguirem abrir esse leque de possibilidades locais? Tá. Então, creche a gente já trabalhou há alguns anos, que era ali no Brooklyn. Por razões internas deles, a gente acabou saindo de lá, mudou gestão, alguma coisa assim, não me lembro. Mas assim, a gente está aberto, sim. A gente tem uma fila de espera Nossa. de atendimento, né? Então, vocês não dão conta, então? A gente não dá conta, né? Então, assim, a gente acaba tendo que fazer um funil mesmo, porque, assim, para levar o cachorro, tem várias situações. O lugar precisa ter, né, abrigo da chuva, do sol, do calor, né? Tem que ter um chão que não seja tão escorregadio. Tem que ser mais ou menos, tem que ter cão mais ou menos perto do lugar. Então, eu não posso ter um cachorro que mora na Zona Leste e trabalhar lá em Santo Amaro, né? Porque o tempo que o cachorro fica no trânsito já é desgastante para ele. Então, Sim. quando a gente pensa no bem-estar, né? Então, a gente tem que reunir tem muitas variáveis que a gente tem que... Olha lá. Paulinho conseguiu colocar a foto. Isso, eu já vou falar. Que a gente precisa... casar para poder estar numa instituição. Entendi. Né? Então, são muitas variáveis para que tudo dê certo. Para que tudo dê certo. E enquanto isso, tem quantas pessoas na fila esperando o instituto? Putz, não sei te dizer agora. Conta para mim, vamos lá, mostra para mim, Paulinho. Então, aqui é uma casa de repouso, apoio, que a gente vai aos sábados, uma vez por mês. Esse é o Thor. Gente, olha a entrega dessa senhora. Essa em cima desse cachorro, e ele tá abraçando ela com a cabeça. Menina, eu vou te falar que essa senhora tinha medo de cachorro. Você tá brincando? Quando a gente começou a trabalhar lá, ela nem Nossa, chegava perto. E aí, esse dia ela tava lá, a gente colocou o Thorzinho lá perto, ela começou a fazer carinho, começou a deitar, se aconchegou nele ali de um jeito que essa foto é muito emocionante, eu acho, assim. E então tem isso, a coisa de quebrar, né, de quebrar algumas resistências, mesmo com um público mais idoso, que é um público mais cristalizado, assim, né. Então... Mas é mais carente também, não é, Anny? É bem carente. Eu acho que é mais carente do que criança.
Às vezes eles estão lá depositados em casas que, né, que a família não vem, então eles não... Sim. Eu acho que tem uma carência muito maior aí. Tem sim. Me fala uma coisa, e quando esses animais estão... Tem pergunta? Qual é a pergunta, Will? Marta Garcia de Osasco pergunta se existe alguma história de melhora repentina que possa estar ligada com esse tipo de terapia? Se existe alguma história de melhora de terapia, melhora da doença que pode estar ligado ao tipo de terapia que os animais trazem? Então, repentina eu não sei te dizer, mas assim, se a gente faz um trabalho de terapia assistida por animais, né? Então, por exemplo, o animal ele é coadjuvante no tratamento, por exemplo, de fisioterapia, de fonoaudiologia. É um complemento, né, Anne? Não dá para dizer que foi só ele, mas não dá. Eu acho que é um complemento e um conjunto de coisas, né? Exatamente. Então, por exemplo, é Marta, né? A gente vai fazer uma sessão de terapia para a pessoa poder ganhar mobilidade no braço. Como é que eu vou usar o cachorro? Então pega a bolinha, joga para o cachorro ir buscar. Faz, sei lá, 10 vezes, né? Então, isso vai criar mobilidade no braço da pessoa, né? Então, assim, tem tratamentos, é o que você falou, é um coadjuvante no tratamento. Eu, como médica, eu entendo que nada sozinho resolve qualquer coisa. Isso. Então, e o hospital entendeu isso. Então, assim, dentro do hospital tem, como ela falou, contadores de histórias, música, mágico, o cachorro, entre uma série de coisas. Por que eu trouxe o cachorro? Porque o cachorro, na minha visão, sempre foi muito estigmatizado como se ele fosse o animal que fosse trazer doença para a pessoa. Então, assim, se um hospital abre esse espaço, ele já entende que dentro desse processo o animal traz um bem-estar muito grande para essas pessoas. E é isso que a gente veio falar. Mas eu acho que é um conjunto de fatores que vão levar a esse bem-estar que é o que a gente busca. Isso. Né? Ter um dia diferente. Isso. Né? Ele vai ter um dia diferente. Então, cada dia tem uma história, cada dia tem uma coisa que eu acho que é legal. Com crianças autistas, vocês já fizeram algum trabalho? A gente trabalhou algum tempo no setor de autismo da Unifesp, né? A gente tinha uma labradora muito boa para isso também, que era a Olivia. Ela trabalhou acho que uns 2 anos com as crianças lá. Depois ela faleceu, né? E aí, assim, para o autista, a gente também precisa de um cão com perfil específico, né? Então, precisa ser um cão robusto, né? Que suporte... Eles batem quando estão... Então, saem de pode crise? acontecer. Eu pus no meu Instagram um vídeo de uma criança em crise de autismo e o cachorro dele foi abraçando essa criança e ao ponto dessa criança parar de ter a crise que ele estava sentindo, né? E eu tenho um projeto que eu quero muito fazer futuramente, se Deus quiser, a gente vai ter aí patrocinadores, que eu queria que autistas escolhidos, claro, né, sempre, e Down, fizesse cursos de banho, para que a gente conseguisse fazer a introdução dessas pessoas no mercado de trabalho. Que legal. Né? Então, por isso que eu te pergunto dos autistas, como que você vê isso? Conta um pouco para mim. Então, olha, eu pessoalmente não tenho experiência com esse público, mas a gente sabe que cães treinados para isso, então aí é diferente, tá? É diferente do cachorro que trabalha com a gente, que é um cachorro de voluntário, que tem um treinamento básico, que tem a casinha dele. Tem cães que são selecionados desde a gestação da mãe, né, desde a ninhada, e que são treinados, socializados e treinados para trabalhar com esse tipo de crise, né? Ele começa a perceber, até mesmo antes da pessoa entrar em crise, não só os autistas, crise de epilepsia, né? Eles são treinados e aí eles aprendem como avisar, como ajudar a interromper essa crise, Olha, né? que lindo. Então, mas são cães realmente específicos para isso, né? Que coisa linda. Então... Anny, como é que os animais saem depois dessas visitas? Eles saem desgastados emocionalmente? Como que
que eles saem disso? Então, né, a gente tem um tempo que a gente trabalha, que é um tempo de 45 minutos dentro das instituições, justamente para que não desgaste muito, né? Mas sim, eles saem cansados, né, dependendo do dia, né? Tem dia que é tranquilo, tem dia que não, né? Então depende muito de como tá a instituição, né? E aí a gente procura, eu, por exemplo, o que eu faço com a Hannah? Eu saio do hospital, eu moro aqui perto, né? Então venho aqui para a Praça Vinícius de Moraes, solto ela, a gente fica lá 1 hora relaxando, ela corre, brinca, vai cheirar, né? Dá uma Trocada de energia. relaxada, né? Mas a gente percebe que às vezes... Então isso é uma coisa também que a gente pergunta para os proprietários. Se o cão dorme muito depois, ele fica muito acabado, porque isso também é um sinal de que está sendo muito estressante. Tá né? Exigindo demais desse animal, né? Se isso está acontecendo, a gente afasta. Se a pessoa fala, não, que saiu daqui, foi brincar e tudo, assim, né? Então, assim, a gente está sempre observando. Porque eles sabem, chega uma época, assim, depois de uns 2, 3 meses de trabalho, que eles já entendem que aquilo é trabalho e não é diversão, né? Então, a gente tem que observar, sempre, né? Sempre. Por isso que a gente tem sempre alguém ali que... tá 4 olhos no Imagina, que é bacana, porque todo esse cuidado que vocês têm, ter uma pessoa só olhando para eles é maravilhoso, né? Me conta uma outra história, além dessa senhora que você pode contar que te marcou nesses anos que você tá fazendo esse trabalho solidário. Olha, tem uma história, a gente trabalha no Instituto da Criança do HC, né? Então lá é um hospital de alta complexidade, ou seja, não é um hospital geral, é só para doenças raras, né? Então, tem crianças que moram lá e que vão, infelizmente, falecer lá, né? Então, assim, passam uma vida. E aí, um dia eu estava lá com uma das cachorras que hoje está aposentada e a tutora dela, a cachorra chama Domitila, uma linda, maravilhosa. E aí veio uma médica falar comigo, falou assim, olha, tem uma criança que está terminal, ela está em coma e ela não conseguiu se despedir do cão dela, do cachorrinho dela. Vocês não querem ir lá? Né? Falei, vamos. Quanta emoção, né? Segurar a emoção às vezes é difícil. Vamos, né? Estamos aqui para isso. E aí a gente entrou no quarto. Ela estava em coma induzido. Estava em coma induzido, já estava realmente indo embora, né? Então ela estava virada com a cabecinha para cá, a cama aqui, a maca, e a gente entrou aqui, a mãozinha dela estava aqui ao longo do corpo dela, e aí a dona segurou a Domitila, pegou a Domitila no colo, e eu peguei e coloquei a mãozinha da criança em cima da cabeça da Domi, né? E ficamos lá 5 minutos parados, assim, só deixando a coisa acontecer, ela perceber e tal. Daqui a pouco a enfermeira, né? A enfermeira já estava em prantos lá atrás. Ela, então tá bom, vamos tirar e tal, né? A gente tirou a Domi, a mãozinha da criança fez assim. Foi atrás da cachorra. Foi atrás da cabeça, ela mexeu em coma induzido, imagina. Nossa. A mão em direção à cabeça da Domi. Aí eu coloquei de novo, fiquei mais um tempinho com ela, tudo. E aí tirei, a gente aí foi embora. E depois de um tempo ela... Segurar a emoção não é fácil. Tem muitos casos que... Tem uma última foto, Paulinho, que eu queria deixar aí registrado. Desculpa, gente, mas assim, tem hora que a gente... Que é a fotinho dela, do cachorrinho conversando com a criança. Isso. Então, eu vou me despedir com essa foto, até porque agora eu já tô com os olhos um pouco marejados demais. Agradecer muito o Instituto Cão Terapeuta. Vocês recebem doação, Anny? A gente recebe, a gente, na verdade, tem a lojinha no site, né? Porque a gente precisa
manter Movimentar. a ONG, né? E qual que é o site, por favor? É www.cãoterapeuta.org.br. Quem quiser ajudar, Quem quiser quiser, contratar, comprar isso. alguma coisa lá, vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo, doação de pessoas físicas, pessoas jurídicas, curtir as nossas páginas, as nossas redes, isso é legal também. Então... Olha, parabéns. Obrigada. Pelo um trabalho lindo. Eu sou apaixonada por bichos e Obrigada. quando você conta umas histórias assim, a gente vê o quanto eles são importantes na vida da gente e eu me recordo de quantas pessoas maltratam esses bichos que são tão, tão amáveis com a gente, né? Então, trazer esses animais para esse convívio e a gente poder contar essas histórias realmente me emociona demais. Eu agradeço muito o programa de hoje. Desculpa, um beijo e até o próximo programa.